Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te ajude a confiar mais em Deus e a principalmente não cair em palavras de desânimo que você possa estar ouvindo, seja de outras pessoas, seja do inimigo, que querem te desanimar e te afastar de Deus. Eu vou ler para você alguns versículos resumindo uma história que está no segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19. Primeiro no 18, do versículo 28 ao 30, diz assim: Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Depois do 19, do 5 ao 7, que diz assim: Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porém ele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Depois do 32 ao 38, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampa de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Saézer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Irmão, nessa passagem aqui eu li vários versículos, porque é uma passagem bem longa, mas só para resumir, para você entender o contexto, aqui a gente tem Senaqueribe, rei da Síria, um rei terrível, que fazia coisas muito maldosas mesmo com os lugares que ele dominava. Ele era um rei totalmente desumano, e ele queria a qualquer custo destruir Jerusalém. Tanto é que ele fez um cerco contra Jerusalém, e nesse cerco as pessoas começaram a ficar com fome, começaram a passar necessidade, começaram a passar dificuldade, e aí ele começa a atacar o rei Ezequias, tentando colocar o povo contra Ezequias e contra Deus, falando que Deus não poderia fazer nada contra eles, que Deus não poderia salvar Judá do que estava para acontecer. Inclusive, tem uma passagem nesses capítulos que ele fala que os deuses das outras nações não puderam fazer nada para proteger. Então, quem seria o Deus de Israel para fazer alguma coisa? Quem seria o nosso Deus para fazer alguma coisa? E então, ele tenta desanimar o povo. Mas a gente vê aqui uma história muito importante sobre confiança e sobre não dar ouvido às palavras de desânimo do inimigo. Porque o rei Ezequias não dá ouvido ao que Senaqueribe e seus servos querem falar. Na verdade, ele consulta o Senhor, e aí Isaías, o profeta, diz uma palavra do Senhor a ele e ao povo, que o Senhor ele faria justiça, que a Síria não conseguiria dominar Israel, não conseguiria dominar Judá. E assim foi, porque aí o anjo do Senhor veio e matou 185.000 soldados. Então a gente vê a mão poderosa de Deus, ela agindo e protegendo o seu povo. E assim ela é conosco também. Porque se o povo tivesse desanimado, se o povo tivesse dado ouvidos ao rei da Síria, se eles tivessem se rendido, o rei da Síria teria feito coisas terríveis com Jerusalém. Ele teria realmente massacrado todo o povo de Deus. E tudo isso teria acontecido por duvidarem de Deus. Da mesma forma acontece com nós, irmão. Porque às vezes pode ser que Deus tenha um propósito para a sua vida, Ele já tem algo que Ele quer para fazer para você, Ele já fez uma promessa para você. Mas aí no meio do caminho você começa a enfrentar tribulações, aflições, problemas, dificuldades, situações de desespero, e tudo isso Deus permite para colocar a nossa fé à prova, para fortalecer também a nossa fé, para fazer a gente crescer. Deus permite as tribulações, Deus permite que a gente passe por dificuldades, mas tudo isso visando o nosso bem lá na frente. E se você der ouvido, porque nesse momento, cara, muita gente vai começar a aparecer para tentar te desanimar, irmão. Muita gente vai tentar aparecer para te desviar.
Muita gente vai tentar aparecer para te afastar de Deus. Mas se você der ouvido porque essas pessoas dizem, você pode acabar colhendo frutos amargos. Se Israel tivesse dado ouvidos ao que o inimigo estava falando a eles, Israel teria sido destruída, com certeza. Então, irmão, não dê ouvidos ao que o inimigo está falando, não deixe ele te desanimar, mas confie em Deus. Porque se ele fez uma promessa, ele é fiel e ele é justo para cumpri-la. Então, confie nele, acredite nele, e não deixe que as tribulações, que os problemas, que as vozes te afastem de Deus. Que você possa meditar nessa palavra e que essa palavra possa te dar forças para você continuar lutando. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.